Ora, cá estamos então de volta para falarmos de um tema que, infelizmente, tem estado na ordem do dia. Como sabemos, a nossa colega Judite Sousa passou um mau bocado, tem vindo a passar maus momentos, porque teve a fatalidade de perder o seu único e querido filho, e recentes acontecimentos trouxeram, de facto, à conversa a forma como se faz o luto pela perda de um filho, como se faz um luto que é sempre difícil, mas pela perda de um filho pode até ser inexplicável. Temos a nossa presença Isa Silvestre, psicóloga na Clínica João de Deus, que hoje nos vem falar exatamente da forma, se é que há uma forma certa para fazer um luto da perda de um filho. O luto ocorre sempre que há uma perda significativa na vida de uma pessoa, não é? Pode ser, como a Maia estava a falar, da perda do filho, de uma situação de emprego, uma alteração corporal. Um divórcio, muito bem. É uma perda. Existe uma perda que pode ser uma perda considerada normal e aí vai seguir as evoluções de um processo de luto e podemos... Normal quer dizer, o que nós chamamos de uma morte anunciada, uma morte por doença... por idade, por longevidade. O normal tem a ver mais com a forma como a pessoa vai fazer o processo de luto. Não há um tempo pré-definido para esse processo de luto, mas podemos falar em diferentes fases, não é? Certo. Numa primeira fase, que pode corresponder a uma fase de negação, onde a pessoa recebe a notícia, sente-se perdida, atordoada, desligada da realidade, e pode procurar negar essa situação, não pensando nela, tentando, existem questões ou pensamentos como porque é que isto aconteceu, isto vai se resolver, isto vai passar, e a pessoa tende até... Como se estivesse a viver um filme. Um filme, está desligada da realidade, e a pessoa até comporta-se como antes, ignorando a situação. Isto é a primeira fase, aquilo que chamamos a primeira fase do luto. A da negação. Numa segunda fase, existe a fase da raiva, onde surgem pensamentos como isto é injusto, porque é que isto me aconteceu. Também estão presentes sentimentos de raiva e de ressentimento que muitas vezes são dirigidos aos outros. E o que é que nós... Aos outros e muitas vezes também a Deus. A Deus, isso mesmo. E no que é que assistimos? Assistimos a pessoas com um maior nível de irritabilidade, que recusam falar sobre o assunto e que sentem uma grande frustração em relação a esta fase da vida. Por vezes também aparece a fase da negociação, que é quando a pessoa... Que fase é essa? Essa é a fase que eu percebo menos bem. Em que a pessoa até recorre muitas vezes à religião e começa a pensar, a tomar consciência da perda que teve e a negociar através de sacrifícios ou promessas, e é aqui que muitas vezes se volta para a religião. Ou então começa a adotar uma postura mais positiva para a vida, dando auto-instruções a ela própria, como, por exemplo, vou passar a acordar mais cedo, vou alimentar melhor, vou deixar de fumar, passo a rezar com mais frequência. Isto é chamada a fase... Pode também dedicar-se a uma causa nessa fase ou ainda é cedo? Também pode dedicar-se a uma causa nesta fase. Mas qual é o objetivo da pessoa? O objetivo é recuperar aquilo que perdeu. Ainda não podemos falar que tenha total consciência da perda. É mais fácil este processo de luto quando se tem mais que um filho? Se tem mais que um filho, também nesta fase da negociação, tende a agarrar-se aos outros filhos? Pode acontecer. Mas no caso de um filho único pode ser mais difícil esta fase? É uma resposta que acaba por ser controversa, porque o processo de luto depende muito da perda e da pessoa, não é? É um processo individual e singular a cada um de nós. Filhos, objetivamente. Mas independentemente de ser a perda de um filho, depois depende de como é que a pessoa vai reagir. A idade da pessoa, a relação existente. Quando falamos da perda de um filho, claramente que estas fases que normalmente o que é que acontece, o que é que assistimos na clínica? Estávamos a falar da terceira fase do luto, a negociação, assistimos que as pessoas ficam mais fixadas na quarta fase do luto, que é a fase da depressão. Pois. E esta fase que é mais perigosa. É mais perigosa, onde o que é que existe? A pessoa toma consciência inevitável e incontornável da perda. É aqui que toma total consciência e por isso entra num processo depressivo. Começa a pensar que não consegue, de facto, que já não vai conviver mais com o filho, não é? Sim, falando especificamente da perda de filho, que não vai conviver mais com o filho, que os sonhos, os projetos, as lembranças
estão associadas àquela perda. E assistimos a sentimentos de grande sofrimento, de tristeza, de falta de interesse, de grande acentua apatia. Também em datas específicas, como o aniversário. As épocas de Natal, as épocas festivas, claramente. Eu acho que se acentuam nesta fase da depressão, que é a fase em que vulgarmente se designa como caiu a ficha. Eu acho que se manifesta todos os dias ao acordar e todos os dias ao deitar logo. Não é? Sim, é uma dor que está constantemente, é um sofrimento constante, certamente. A partir daí é uma coisa que acompanha diariamente. E depois o ganhar ferramentas, ou tentar encontrar ferramentas para dar a volta a essa situação, esta que é a fase mais perigosa, é a fase que muitas vezes leva as pessoas a depressões profundas, ou até ao suicídio. Tentativas ou o suicídio em si. Esta é a fase que para vocês, tecnicamente, acaba por ser a fase mais difícil. É a fase mais difícil. Em que as palavras acabam por não chegar, não é? E é a fase em que as pessoas também recorrem muito à ajuda especializada, porque enquanto que nas outras fases... O que é que aconselha a que logo, previamente, as pessoas procurem ajuda especializada? Seria o melhor? Muitas vezes seria o melhor, mas muitas vezes, nas 3 fases que nós falávamos anteriormente, as pessoas nem sempre estão receptivas a ouvir conselhos e recusam. Estão numa fase ainda de recusa. Na negação, nitidamente. Nitidamente, não é? Depois, na raiva, existe ali uma revolta. Quando há palavras de conforto na fase da raiva, a pessoa não as sente como verdadeiras. Recusa falar sobre o assunto. Também não é nesta fase que vão procurar ajuda. Pode acontecer, mas é porque são levados por outros. E não é o próprio a ir. Na fase da depressão, em qualquer mudança, não é? Isto requer uma mudança, a fase do luto o processo do luto é, acima de tudo, uma adaptação. Sim, é uma vida completamente diferente. Da perda, a pessoa tomar consciência da perda e adaptar-se àquela perda. Essa é a fase final, que é a aceitação. Que é a fase da aceitação. E quando se perde um filho, nestes casos específicos de perda de filho, a transição da fase da depressão para a última fase do luto, que é a fase da aceitação, no fundo da recuperação, é, sem dúvida, a que leva mais tempo. E por vezes também falamos, inicialmente eu estava a falar que estas 5 fases, a da negação, raiva, negociação, depressão e aceitação, são as fases que fazem parte de um processo de luto normal e é um mecanismo universal, é um mecanismo natural. Mas também existe aquilo que se chama do luto patológico, quando as pessoas ficam fixadas numa destas fases, que normalmente ocorre na depressão, e isto vai prejudicar o bem-estar emocional da pessoa, a forma como depois se comporta na vida. Existem claramente comportamentos desajustados e vai influenciar e pode adoecer física e psiquicamente. Sobretudo, também penso eu que ainda poderá agravar o facto das pessoas quando estão sozinhas, quando vivem sozinhas. A perda sozinha. A pessoa tem família, mas a família não está próxima. Portanto, é uma pessoa que vive só, não é? Tem muitos amigos, pode ter família, mas a família está distante e, portanto, todos estes processos, apesar da presença de amigos, é uma presença muito solitária. Muito solitária. E são as variáveis individuais a cada um de nós e que vão influenciar muito o processo do luto. Não é? Muito. Para além de todo este processo que sabemos, deduzimos, ontem falávamos sobre isso, quer dizer, não sabemos, deduzimos. Conseguimos ter uma postura empática, mas não a conseguimos sentir, não é? Só quem presencia. Sim, que será a dor maior. Aconselha a que as pessoas se reúnam também, como ontem, em associações e, portanto, juntando-se com outros pais ou com outras famílias que já experienciaram ou que experienciaram, infelizmente, esta mesma dor. Sim. A partilha, especialmente a partilha da dor da perda de um filho, é uma partilha muito válida e consistente, porque no fundo a pessoa sente uma grande dificuldade, não consegue conceber, é contranatural. Como é que agora eu vou chegar à fase de aceitação? Não é? Como é que eu vou? Será que esta pressão, aquela angústia que as pessoas descrevem no peito, o mal-estar muitas vezes físico vai alguma vez passar? Será que eu vou conseguir estar? Não quer dizer que a pessoa não consiga voltar a uma rotina, não é? Mas certamente que não terá um bem-estar emocional pleno. Não, eu ainda ontem recebi uma mensagem de uma senhora que perdeu uma filha há 20 anos. Sim. Um caso, aliás, insólito, numa praia, um raio matou. Foi no Guincho? Aquela menina foi. Foi no Guincho, uma amiga da Bárbara? Exatamente. E eu recebi uma mensagem da mãe dessa menina, que é minha amiga, e que diz que passaram 20 anos. Sim. E a dor continua. Podem passar mais 20, infelizmente. Todos os dias. Claro que tem outra filha,
claro que a vida, depois teve que lutar pela vida, tudo isso, mas aquela dor nunca esquece e nunca passa. Ora bem, doutora Isabel Silvestre, Silvestres, Isa mesmo, de nome? Ou Isa, Isabel? sim, Isa mesmo? Isa, sim. Doutora A Isabel Silvestre é uma grande artista nacional. Doutora Isa Silvestre, vamos pedir-lhe para se manter connosco na nossa próxima rúbrica.